pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber, trabalho na Secretaria de Educação do Eusébio, mais especificamente no DAE, Departamento de Apoio ao Estudante, e a gente está fazendo mais uma entrevista. Para falar a verdade, uma conversa. Essas conversas que nós estamos tendo durante essa semana são para a nona semana do bebê, como a gente vem falando, dentro de casa. Hoje, especificamente, a gente trabalha com o tema o papel dos educadores do desenvolvimento da criança. E a gente tem a alegria de ter aqui com a gente para conversar o Júnior Sá. E aí eu estou querendo agora, nesse primeiro momento, que o Júnior se apresente e fale sobre o trabalho dele lá na Secretaria de Educação, o que ele desenvolve lá com a educação. Júnior, muito grato, Júnior, pela sua participação. Por favor, fale aí para a gente. Olá, Kleber. Antes de mais nada, eu queria saudar você e agradecer o convite, né? Um honroso convite, não sei nem se eu estou à altura dessa missão, desse bate-papo mesmo, né? Como você falou, né? Com a temática que é tão pertinente, mas de uma abrangência tamanha, né? Eu, eu sou pedagogo de formação, né? Eu tenho especialização em psicomotricidade pela Universidade Federal pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e pela Universidade Federal do Ceará, eu tenho especialização também em administração escolar, tá? Eu já estou na Secretaria de Educação a convite, né, porque a minha trajetória é toda de escola. Eu sou concursado no município como supervisor escolar, né, essa foi a minha missão desde o início, e já estou na secretaria há 13 anos. No departamento dos anos iniciais, eu já estou por volta de 10 anos gerenciando esse departamento. Então, portanto, eu só tenho aprendido esses anos e a gente tem trocado muita experiência, né? Porque a aprendizagem está voltado aí pelas conectividades, não necessariamente da internet, mas as conectividades humanas, né? Então, a gente tem aprendido muito ao longo desses 13 anos. Espero continuar contribuindo aí, que é a nossa missão. Júnior, então, nós, como professores, a gente tem, dentro da experiência da gente, vê determinadas coisas, né? Tem uma frase que fica sempre na minha cabeça quando a gente fala em professor, né? Já que a gente está, assim, nesses dias comemorando datas de professor, de que o aluno sempre aprende de qualquer forma. Assim, de qualquer forma, o aluno sempre aprende. Tá? Interferindo ou não, tendo ou não a interferência do professor, o aluno está aprendendo. O que você acha dessa frase, Júnior? O que você pode falar sobre ela? Bem, eu penso, Kleber, que não existe resposta simples para uma questão tão complexa, né? Pode parecer natural do ser humano aprender, mas desde a Grécia Antiga, os primórdios, vem tentando, através das teorias do conhecimento, explicar a forma como se aprende a origem. Claro que essa manifestação de pesquisa é para entender melhor a dinâmica e versar sobre ela as melhores metodologias e aplicações, ou seja, de desenvolver o ser humano de uma forma um pouco mais completa, né? Eu só preciso embasar aqui a nossa história, a nossa conversa sobre essa questão da aprendizagem, sobre o conhecimento, né? Que Platão, né, foi o primeiro a pensar sobre essa questão quando ele vem trazer o inatismo. O que é o inatismo? O inatismo é algo que Platão pensou que o conhecimento fosse de origem inata, né? Fosse congênito, já nascesse com o indivíduo, né? A gente sabe que essa questão orgânica é importante, mas, sobretudo, Platão jogou luz nessa questão de que todo mundo nasce com essas aptidões, né, para aprender, né? Depois dele, né, vem Aristóteles, que vai versar sobre o empirismo, que ele fala da situação da experiência, esse ser, né, a, é, exposto a alguma situação, adivinha o conhecimento nesse sentido, né?
quanto mais exposto à situação, inclusive aquelas situações mais mecânicas possíveis, de repetição, né, de contato, né, de automação, enfim, das prontidões, dariam aí a origem, aí a explicação de como se forma o conhecimento. Dando um salto bem grande nesse sentido, a gente vem lá para Piaget, Vallon, e aí a gente vem para Vygotsky, que são contemporâneos, apesar de não terem convivido juntos, assim, né, não serem amigos, assim, de fato, de convívio, eles versavam sobre a questão do construtivismo, que apesar dessas inflexões aí que Platão e Aristóteles trazia, Piaget, sobretudo, ele dizia que o conhecimento é construído pelo próprio indivíduo, né? Mesmo sendo exposto, mesmo sendo orgânico, tendo as prontidões, o indivíduo tinha estruturas mentais que ele mesmo ia construindo essa situação. Muito na contemporaneidade agora, inclusive a gente se sustenta nessa teoria, né, nós do Eusébio, a gente vê que a situação pós-construtivista, né, que agrega valor aí a essa situação do construir do indivíduo, porém é um construir com o outro e nas interações, né? Hoje, os grandes neurologistas, os físicos quânticos e tudo, eles falam muito dessa situação né, das relações. Não dá para dividir o indivíduo mais, que ele é uno, é biopsicossocial. Então, portanto, esses três olhares, vamos dizer assim, são praticamente um, apesar de um tempo histórico a gente ter dividido, né, ter jogado foco de forma separada. Hoje em dia, não mais. E eu ainda acrescento, tenho a pretensão de acrescentar que a afetividade, né, nas relações, não só, né, o interagir, mas a afetividade contribui muito para essa questão do desenvolvimento do conhecimento, né? Eu costumo sempre dizer e refletir sobre, estudar sobre, que o indivíduo ele vai aprender do dia que nasce até o último momento de vida, né? Aí a gente vem as prontidões, o ritmo, enfim, é diferenciado em cada indivíduo, né? Sobretudo quando se é mediado ou instigado, enfim, né? O conhecimento ele é bem do desejo do ser humano, tá? É intrínseco ao ser humano. Então, portanto, vamos colocar o de qualquer jeito, não é de qualquer forma, porque existem várias formas, né? Mas, sobretudo, com vários caminhos, né? O fato é que o indivíduo, ele aprende, assim ele tem a desejo, né? Sócio-interacionismo, né, meu amigo Júnior? Que Isso. maravilha. Eu estava esperando você falar essa palavra, que eu acho que diz com todas as palavras você construiu tudo isso, né? Sócio-interacionismo. Puxa, que coisa maravilhosa, Júnior. Eu penso nisso e eu venho uma outra palavra, assim, desenvolvimento. Né? A palavra desenvolvimento, a gente sai de um momento e vai para um outro, penso eu, melhor. É assim, a ação do educador, Júnior, fala para a gente, enriquece agora a nossa cultura aqui. Como é que a ação do educador pode interferir, como você está colocando, nessa interação, para que a gente possa crescer? Então, por muito tempo, né, a gente coloca alcunhas no professor, né? Ele era um facilitador, era um mediador, enfim, né? A despeito da alcunha que se usa, o professor, na verdade, ele é um provocador, né? Ele é um provocador que ele consegue despertar no indivíduo o desejo, né? Para onde vai esse caminho, que tipo de conhecimento, quais são as áreas afins, são outras situações. Portanto, o professor, na verdade, ele é um desafiador. Ele, por mais que a gente possa colocar ele como mediador, eu tenho que descobrir o que há de interesse no outro, né? E os interesses são diversos, são plurais, né? Nesse sentido, né? Apesar da gente ser regido por
por um currículo, por uma seriação, em termos práticos de vivência, né, de utilização prática desse conhecimento para a vida, cada um tem um desejo e um olhar sobre o que fazer desse conhecimento e como isso na prática pode ajudar, né? A despeito aí da matemática para a vida, né? Da linguagem para a comunicação e não só necessariamente para você ter destreza ou o academicismo, enfim, a utilidade prática. Eu penso que os desafios, eles são bastante grandes para o professor, porque ele tem que entender todo o contexto geracional, né? Até porque é uma geração ensinando outra geração, e muitas vezes, né, a gente no hábito de como aprendeu, né, os procedimentos didáticos que nós aprendemos, nossa geração aprendeu, às vezes é difícil a gente fazer essa transposição para outra pessoa dentro de um contexto de atualidade, né, sem perder essa referência, que nos últimos 40, 50 anos, nós demos um salto, assim, épico, né, diria, né, em termos de conhecimento, de informação, de troca, enfim. Então, para o professor, ele, sobretudo, a gente tem que encarar, desafio é todo dia, né, o professor, mas esse provocar, que a gente não pode esperar o aluno só se manifestar em relação à questão curricular. Eu tenho mais habilidade para humanas, para exatas e tudo. Ele tem que provocar essas situações, porque às vezes o professor ele antevê, né? Ele tem essa sensibilidade de antever aquilo que talvez você ache que não tem habilidade e colocá-lo numa situação de aprendizagem, e, de repente, aquela aprendizagem que você achava que talvez não fosse muito da sua aptidão, ela caísse mesmo com uma luva, ou enfim, você aumentasse o seu repertório, né, de conhecimento, repertório cultural, enfim, tudo isso está ligado à questão do papel do professor provocador, que eu chamo. Júnior, tem uma coisa, essa palavra que você falou aí, essa que é uma das mais fortes para a gente, educadores, né? Desafios, assim, a gente tem desafio a toda hora, em todo instante. Eu vou te falar só sobre um, e eu estou querendo que você diga alguma coisa sobre ele, que acho que, assim, é um desafio para a sala de aula, é um desafio para a direção, para a gestão escolar, é um desafio para a gestão municipal, a quantidade de alunos dentro de uma sala de aula. Como é que o professor, como é que o gestor da sala de aula lida com isso? Porque isso aí é um dos grandes desafios que a gente tem. É verdade. É desafio, porém, eu não sei se eu vou ser polêmico, mas quando se começam a comparar quantidade de alunos por sala, a gente tem mitos e verdades para a gente discutir nesse momento, né? A gente compara muito com os países desenvolvidos, os países que têm resultados assim significativos nas avaliações internacionais, enfim, mas o contexto social, econômico e a história desse país também ela interfere na história de um povo, né? A sociedade, a cultura, a sociedade, ela interfere em todos os campos, sobretudo na educação. A despeito da Finlândia de Singapura, que são as referências mundiais na atualidade, a gente percebe que existe uma inclinação para ter, por sala de aula, aí entre 10 e 12 alunos, ou até menos um pouco, né? Talvez até com 12 professores, com 2 professores para esses 12 alunos, né? Contudo, ainda versa aí, ainda se agrega a possibilidade desse professor participar da trajetória em 2, 3 anos, né? Mas dentro do nosso contexto, a gente precisa falar de viabilidade. O que é essa viabilidade? O que é financiado aqui pelo Brasil, né? Quais são, né, as verbas que sustentam a nossa categoria, e a gente tem essa equação para resolver, né? O quanto de aluno paga um professor. A gente já começa por essa ordem de manutenção e oferta de ensino. Porém,
Kleber, eu não sou especialista em economia, de governo, mas a gente precisa estar atravessado com outros olhares, também esse do gestor que você cita, a gente precisa ver que os índices, muito recentemente, dos últimos 50 anos, tem mostrado que é um mito essa relação da quantidade de alunos por sala. São outros fatores associados a esse que promovem aí o bom desempenho, né, de uma turma. Não falo de aluno porque a gente pensa na totalidade como aluno, sem nenhum aluno a menos, né? Porque todos têm esse direito de aprender. Então, pensando em turma, as turmas com mais sucesso são entre 27 e 36 alunos, pelo menos naquele campo que eu atuo, que são os anos iniciais. E o que, associado a isso, é não só a questão da formação inicial e continuada do professor, né, recebendo suas orientações, mas, sobretudo, a situação do professor, na hora da lotação, o gestor, né, ver as prontidões e habilidade de cada professor. Não existe professor ruim. Talvez professor que esteja numa série, num ano inadequado àquilo da sua aptidão, ou do seu desejo, onde ele melhor passeia, né? E a gente tem que respeitar isso também, tem que ter essa sensibilidade. Porém, no Eusébio, estatisticamente, essa estatística se confirma ao longo dos 10 anos, e a média ideal para o município de Eusébio seriam 27 alunos por sala, isso em média, levado às proporções aí de metro quadrado por aluno, tamanho de sala, enfim, a gente está falando de uma média, mas as turmas que mais rendem nos anos iniciais são aquelas entre 27 e 36 alunos, até porque a gente estava falando de sócio-interacionismo, né? Quanto mais aluno, quanto mais diverso, né, heterogênea é a turma, mais eles aprendem entre si, sobretudo, né? Então, uma turma de 10, a interação seria um pouco mais pobre nesse sentido, né? De relações, entendimento, trocas, enfim. A gente vê que estruturalmente, a gente tem uma falha inicial na formação do professor, né? De uma maneira geral, a academia, né? Que são as universidades, os currículos, não conversam muito com a prática da realidade da atualidade, e isso já começa a gerar não é determinante, porque a gente precisa separar o que é determinante e o que é condicionante. Isso é um condicionamento, mas isso não é determinante que a gente tem sucesso. O Ceará tem mostrado sucesso com esse perfil, com essa ideologia de escolher sempre um professor adequado para cada série, enfim. E as próprias provas externas e internas mostram isso, que a competência do professor ela é determinante. Sobretudo, vamos imaginar uma situação hipotética, uma sala, um professor que é bem preparado troca-se por outro professor preparado, a turma não sente, a não ser saudade, né? Sente saudade de um professor para outro, mas em termos pedagógicos e acadêmicos, né, de resultado, não, né? Então, a preparação desse professor e o perfil dele é o que faz a diferença, sobretudo, né? A gente tem uma legislação específica para crianças especiais, mas isso é uma especificidade, na verdade. Aí, Júnior, dentro desse quesito que você colocou aí, formação continuada, como é que a Secretaria de Educação vem tratando essa questão? Tem alguma coisa específica para falar para a gente? Pronto, Kleber. A gente conversa muito com os programas governamentais, sobretudo do governo do estado, que é um programa que atinge em cheio aí a educação infantil e os anos iniciais, muito recentemente, né, uns 2, 3 anos, os anos finais também, mas que tem uma ideologia voltada aí para o desempenho de cada série, cada ano, no desenvolvimento das crianças, né, na aprendizagem certa. Contudo, o que faz diferença é a mentalidade desse professor ser abastecido, né, com informações mais coerentes, mais contundentes. A gente segue o programa, porém, a gente tem uma característica muito particular no Eusébio. O Eusébio faz fronteira com 3 municípios, então já você vê
geograficamente não fazia sentido a gente fazer uma formação literal sem ter um mínimo de preocupação com o perfil, a geografia, o perfil cultural do nosso município, de formação dos nossos professores. Então, portanto, a qualidade dessa formação, que não é só um repasse, a gente faz um estudo, porque a gente precisa ter uma noção muito clara, muito cristalina, sobre a prática, né, a operacionalização dessas informações, porque a gente precisa torná-las viáveis, né, execuíveis. E a gente tem essa preocupação de repassar para o professor primeiro, diante de uma demanda da necessidade. A gente vê perfil de formação, dificuldades dessa formação inicial, dificuldade por componente curricular. Então, a gente sempre está em avaliação. E avaliação no sentido mais amplo da palavra, porque não é só avaliar sem mudar perspectiva, atitude, enfim. A gente sempre está avaliando para ter esse perfil mais coerente desse professor e a necessidade dele, basicamente, né? A gente tem uma penetração muito grande junto aos nossos professores, porque a gente tem esse contato com assessoria pedagógica constante, de segunda a quinta-feira, sexta-feira a gente faz planejamento, então a gente já se torna parceiro, a gente não é um corpo estranho na escola, a gente está lá com a parceria e, na verdade, a formação continuada do professor é uma grande assessoria, é um momento de grande assessoria, né? De troca de experiência, enfim, e redimensionar nossas ações. Elas são periódicas, excepcionalmente agora, durante a pandemia, a gente tem abreviado um pouco mais, porque a gente vê o contexto e as possibilidades das ferramentas que a gente tem de encontro e troca de informação, né? Mas normalmente são mensais, em todas as séries, em todos os segmentos. Júnior, eu penso que algumas coisas contribuem para o bom trabalho de um profissional da educação em sala de aula, né? Por exemplo, às vezes a gente trabalha debaixo de uma árvore, né? Mas às vezes não dá para fazer esse tipo de coisa. Às vezes a gente não precisa nem ter uma lousa nem pincel, né? Dependendo da criatividade do professor enfim, do que ele se propõe a fazer. Pois é, mas assim, o quanto essa estrutura física no Eusébio, ela tem esse valor, e como é que está sendo o investimento na estrutura física e na estrutura material para auxiliar, né, digamos assim, a didática do professor, as escolhas, enfim, como é que isso acontece no Eusébio? Pronto, é um sonho que a gente tem, é ter uma estrutura bacana, e aí fica por conta das utopias, porque a gente vive de sonhos mesmo, né? A gente vive de desejo, de melhoria, de alcançar um potencial que a gente, de um patamar diferente, né? Mas eu acredito que escola se faz com pessoas, né? Sobretudo. Depois a gente tem muito cuidado com os materiais que são escolhidos, né? Graças a Deus a gente tem um canal direto com a nossa secretária, com o nosso prefeito, que nos dá essa liberdade de estudar, de pesquisar, de receber empresas das quais tenham materiais que possam contribuir com a nossa prática. E, naturalmente, eu não estou negando com a minha fala que a estrutura faz diferença, faz completamente. Mas dentro dessa perspectiva, nesse viés que eu te falei, né? Primeiro com pessoas, depois com materiais, depois com estrutura, né? Porque a gente já tem exemplo de escolas que a gente tinha praticamente como se fosse localizado numa vilinha de pescadores, com duas salinhas precárias, que tinha uma notoriedade assim no estado, sobretudo, né, nos resultados, e quando essa escola mudou de estrutura, não acompanhou o padrão, né? A estrutura não veio para agregar, né? Porque houve mudança de pessoas, de gestão, enfim. Então, mais um
um condicionante que determinou aí o sucesso ou o insucesso da unidade escolar. Então, portanto, nessa sequência, claro que a estrutura é importante, porque o conforto, a acústica, as condições sanitárias, né, de salubridade de uma sala, iluminação, enfim, tudo isso contribui, sobretudo quando a gente fala da quantidade de alunos por sala, né? Então, e na personalização do atendimento, enfim, isso, e no conforto do próprio professor, que também está no meio daquela célula ali, que é a sala de aula, né? Júnior, tem a educação às vezes aparece em modas, né? Aham, Enfim, já faz um tempo que as pessoas falam na tal da educação inclusiva. sim. Educação inclusiva, às vezes, parece que é uma palavra que você falou agora há pouco, parece com uma coisa de sonho, né? As pessoas falam muito, mas na prática, às vezes, as coisas ficam fluindo, fluindo e vão acontecendo só teoricamente. Como é que está sendo isso, meu Zé, Júnior? Porque eu acho que isso é uma coisa tão importante, né, de a gente ver na prática, né, se colocar de forma real na vida das pessoas. Bom, as crianças com necessidades especiais, né, como qualquer outra minoria no país, é preciso que a gente entenda que essas minorias, cotas, né, enfim, qualquer mecanismo, é preciso que seja através de instrumento legal para garantir um direito, né? Infelizmente, no Brasil, a gente precisa ter essa força de lei. Eu acho que a força de lei vem antes mesmo do que a cultura né, de um povo que já é sofrido historicamente, enfim, é um país que foi colonizado, enfim, a gente vê que minoria precisa ter esse amparo legal para poder ter esse direito. Então, as crianças, na verdade, elas foram incluídas, mas não foram acolhidas ainda, né? A legislação é muito futurista, é muito bacana, é muito atual, né? Inclusive as estaduais, a gente tem aí a resolução 456 de 2015 do Conselho de Educação aqui do Estado do Ceará, que é muito moderna, quando fala sobre os direitos das crianças, as possibilidades de aprendizagem, o currículo, a quantidade, inclusive, de alunos por sala, porque, complementando aquela pergunta que você fez sobre essa situação de alunos por sala, essa resolução, ela fala que, por exemplo, você tem uma criança que é surda, então não tem que limitar a quantidade de crianças surdas numa sala, até porque como é que ele vai tratar de Libras se você não tem outra pessoa para se comunicar, né? Às vezes você vai dizer, não, eu só tenho um surdo, um cego, a gente vai pensando estreitamente desse jeito e as comunicações para a inclusão ficam um pouco mais precárias de fato acontecerem de verdade. Mas, meu Eusébio, eu acredito que apesar dessas dificuldades que o Brasil inteiro sofre, no Eusébio a gente tem uma equipe de inclusão que trabalha muito intersetorialmente, né? Não é uma compensação, é uma tentativa a mais, um esforço a mais, né? Porque nossos professores no Brasil, eu volto para a academia, as disciplinas não estão voltadas para a gente ter esse tipo de auxílio às crianças especiais, um autista, né, os números de casos de crianças com necessidades especiais não que tenha aumentado, mas a gente tem conseguido diagnosticar, porque os casos já estavam lá postos, né, a gente não tinha era como ter essa verificação, e graças a Deus a gente tem cada vez mais verificado, não para rotular as crianças, é um ponto de partida, né? Então, no Eusébio a gente tem essa equipe multidisciplinar, e inclusive, sobretudo, eu costumo dizer, Kleber, que todas as crianças têm necessidades especiais. Nós, cada um em algum momento ou outro, a gente vai ter, né? É o olhar com que se olha essa criança. A gente já teve grandes avanços, né? O município de Eusébio é um município que é de vanguarda. Antes de ser uma necessidade legal, né? Uma imposição imperativa da lei,
a gente já vê, já tenta ver com outros olhos essa criança, porque é morador, vai fazer parte de um sistema, né, econômico, social, então ela tem que se tornar produtiva para, né, inclusive a longevidade dessa criança, desse ser humano, né, a gente precisa desenvolver e se adaptar para essas realidades, né, então a gente tem essa equipe, a gente trabalha muito interdisciplinarmente, e outra coisa que a gente não deve a gente se adapta ao longo do caminho, né? A gente é igual a gente aprender bicicleta, né? A gente só vai se for andando e esperar condições ideais, porque inclusive a própria formação do professor deveria ser específica para isso, né? Mas o Eusébio, graças a Deus, tem esses mecanismos de compensação, inclusive com auxiliares de sala, né, profissionais de apoio, enfim, pensando na melhoria do atendimento, né? Cada vez mais a gente tem tentado chegar próximo desse ideal que a gente tanto sonha. Júnior, essa entrevista aqui, essa conversa que a gente está tendo, ela tem um cunho muito importante de informação, sabe? As pessoas que vão ver aqui vão trazer, vão ver algumas coisas que talvez não tenham conhecimento. Aí, assim, eu sei que você é uma pessoa bem informada da política de educação da Secretaria de Educação do Eusébio. Conta para a gente, Júnior, assim, a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente teve vários momentos dentro dela, né? A gente teve um pré-momento em que a gente estava se anunciando que ia chegar, a gente teve uma parte mais severa em que as pessoas ficaram bem isoladas, e agora a gente está vivendo esse momento, essas fases em que as pessoas estão se reinserindo, tendo um contato um pouco maior, sabe? Como é que o professor está lidando com isso, Júnior? Quais são as ações dos professores nesses momentos? Né? Como é que são as diretivas? Quais são as dificuldades? Conta aí para a gente, que eu acho que é importante para a gente saber. Pronto, na verdade, esse ano você falou bem, né? Porque esse ano é marcado pelas excepcionalidades, né? E uma vez a gente tendo uma situação dessa atípica, com essa longevidade, né? Tantos meses nessa situação, ela não se encerra, não se acaba dentro de um próprio ano, as suas benesses e as suas consequências. Então, a gente não pode ser leviano de achar que dentro do cumprimento, por mais eficiente, por mais proativo que a gente tenha sido, a gente precisa ver, ponderar isso, né, ao longo dos próximos 2 anos, né? A gente é amparado por as legislações federais, estaduais e municipais, pelos conselhos e pelo MEC, dessas possibilidades, né, de dinamização do currículo, de flexibilização de dias letivos para horas letivas, algumas delas até suprimidas, como é o caso da educação infantil, né, que a gente não precisa cumprir as 800 horas aulas. Então, esse ano, para acomodar essa situação, a gente está amparado de forma legal e de forma a se preparar para essas consequências ao longo dos 2 ou 4 anos que assim as legislações permitem, né? É preciso que a gente pense que, especificamente quando a gente fala de Eusébio, eu sou muito orgulhoso de falar nisso, né, no município que eu trabalho e tudo, porque a gente trabalha para isso, não para a gente ter, se comparar aos municípios, a gente quer ser melhor do que a gente, município, foi no ano passado, né, a gente tem sempre está melhorando conosco, claro, sem perder a referência dos outros municípios, mas nesse sentido, a gente é muito feliz porque o instrumento que a gente tem, independente de pandemia, que é riquíssimo, que a gente é pioneiro no estado do Ceará, é a educação em tempo integral, né? Então, a gente começou lá para meados de 2007, por aí, a gente ensaiar, e hoje a gente tem essa totalidade de ofertas nas unidades escolares, né? Gostaríamos nós que a gente tivesse isso na totalidade de alunos, porque também depende muito da adesão do pai, né? E às vezes esse pai que tem um filho que mais precisa não faz uso desse recurso. Mas de qualquer forma a gente entre aspas tranquilo para ano que vem, uma vez permitindo essa volta mais tranquila e as leituras que a gente já tem feito, né? Porque
Em termos de avaliação prévia, né, você disse, a gente teve vários momentos, pré, peri e vai ter pós. Inclusive, a economia também vai se manifestar pós-pandemia. Né? A recessão, a gente percebeu por um momento da questão dos insumos e tudo, a dificuldade de circulação e tal, mas essa recessão ela vai perdurar um pouquinho, né? vai reverberar aí depois, né, nos próximos 2 anos, e principalmente nosso município, que o nosso município vive de CMS, né, porque o valor adicionado fiscal, que é o que calcula o ICMS, ele é muito voltado para a circulação de mercadorias e prestação de serviços. Então, 80% do nosso município é voltado, né, para serviço e vai ter essa consequência nos próximos 2 anos. Graças a Deus, assim, em termos de educação, a gente tem se debruçado com antecedência, que é a nossa preocupação, assim, eu costumo dizer, Cleber, que nós temos uma agonia pedagógica, né? A gente não pode ter agonia para ficar doente, né? Somatizar isso, mas a agonia pedagógica, a gente sempre está antenado e tentando antever ou estudar possibilidades de forma antecipada, né? A gente já está estudando currículo para ano que vem, algumas possibilidades de retorno, os 3 primeiros meses, o tempo integral aí, de uma forma que acolha todos os alunos, né, que seja uma fração durante a semana, uma adequação, porque a gente pensa em recuperação de aprendizagem, a gente não pensa em recuperação de nota. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter uma nota no final do ano, ser aprovado ou reprovado, que as grandes instituições, os pensadores na atualidade, versam que não é momento de reprovar aluno. Então, é momento de acolher, ver o que nessa avaliação formativa a gente, do ponto inicial para o ponto final, conseguiu crescer, e o que é que ainda falta nessa perspectiva, e a gente pensar aí em planos de recuperação de curriculares nesse sentido, né? Sem perder um aluno, e tentar ofertar aí de forma antecipada. A secretaria é muito preocupada, né? A gente tem, graças a Deus, muitas pessoas na secretaria que são engajadas, são muito competentes, dedicadas, né? Então, isso faz total diferença e, sobretudo, com o apoio que a gente tem da secretária e do nosso prefeito, que são bem sensíveis à causa, né? Então, são bem, assim, preocupados com os resultados da educação, mas sobretudo sociais, né? Porque isso reverbera na sociedade. Júnior, a gente, durante essa semana, teve um assunto que a gente falou que eu acho que é bem importante, sabe? A Secretaria de Educação do Eusébio trabalha com cooperação dos departamentos de uma forma muito importante. Tá uma sinergia bem factível, né? Bem na ação comprovada, direta de todo dia. Os departamentos se relacionam muito bem. Então, eu sou grato a você por esse momento, de a gente Imagina. poder conversar, de trazer informações bem importantes para a gente, de a gente conversar sobre esse assunto que acho que é fundamental para a compreensão de quem possa estar ouvindo e vendo aqui a gente. Eu estou querendo que você dê aí as suas considerações, eu coloque, faça as palavras finais, para que a gente possa concluir aqui nossa conversa. Eu queria só concluir a minha fala, antes de mais nada, muito obrigado, né, pela deferência, pelo respeito, pelo convite, né, que, enfim, espero ter contribuído. Queria dizer, Kleber, que nesse momento de pandemia que a gente vive, está saindo, tentando sair dele, né, a gente se sentiu muitas vezes perdido, né, e a Clarice Lispector tem uma frase muito bacana que eu gosto de usar, que ela diz assim, perder-se também é caminho. Em algum momento, a gente se desequilibrar, como dizia o Piaget, né, para se reequilibrar lá na frente, né, a gente redimensionar, a gente fazer esse panorama da história da gente, o que funcionou, o que se viu para ontem não serve mais para hoje, a gente precisa se reinventar, e, sobretudo, a gente pensar que a partir desse momento e a partir dos anos que estão por vir, a gente pensar não em cima das dificuldades, mas das conquistas, né? Pensar, olhar para dentro, ter autoestima, ter força de vontade, que a gente já superou algumas dificuldades, e eu acredito que a partir do perfil de professor
que a gente consegue conquistar e ter uma amizade bacana profissional, né? Porque a gente passou desses melindres pedagógicos, né? A gente tem uma relação muito profissional, direta e por vezes de amizade, e a gente precisa reconhecer aqui, não é à toa que a gente está conversando hoje, nesse dia, marcadamente no dia do professor, para depois a gente reverberar esse vídeo em outras datas, mas que a gente precisa saber que o professor, o profissional do magistério, de uma maneira geral, né, porque o profissional do magistério exerce várias funções, o diretor, o coordenador, a gente não deixa nunca de ser professor, né, quem deixou nunca o foi, né, então a gente precisa que pensar que o professor é que faz a diferença. A gente precisa pensar numa política também de meritocracia para a gente começar, né, a trazer as pessoas que ainda não estão engajadas para cima, né, com essa mesma vertente, com essa mesma proposição, as ações propositivas, pensando que a criança e o aluno vai ser o cidadão eu não costumo falar o cidadão futuro, porque é o cidadão hoje, senão eu estou sendo inatista, né, pensando que ele já era uma criança que era só para depositar informações, mas de todo modo, é pensar que essa geração é concomitante à nossa, né? São eles que vão cuidar da gente daqui um tempo breve. Então, portanto, queria deixar aqui a minha homenagem ao professor, porque ele é o senhor das transformações, né? Ele, de fato, a responsabilidade é grande, porém, os louros também são deles, são só deles. Muito obrigado a você, né? E fico sempre à disposição se você precisar. Muito obrigado, tá bom? Legal, Júnior. Eu só complemento o que você falou aí, assim, que o futuro é o presente, porque a gente constrói o que vem depois agora. Muito grato, Verdade. meu amigo. É isso. Tamo Obrigado. junto, viu? Um Ok, abraço, então. obrigado.